Coragem, livro de Diana Palmer, parte 2. Castilho não as importunou, mas teve uma longa conversa com um homem em um furgão branco. Glory os observou disfarçadamente através da janela da cozinha, certificando-se de não ser vista por ele. O furgão era velho e amassado, e o motorista era tão musculoso e tatuado quanto Castilho. Ela memorizou a placa do furgão e a escreveu em um bloco por via das dúvidas. Não devia ser tão desconfiada com relação às pessoas, disse a si mesma, mas sabia bastante sobre contrabando de drogas, dos casos em que atuava, e possuía uma espécie de sexto sentido sobre mulas que transportavam cocaína, maconha e metanfetamina de um lugar para outro. Muitas das mulas faziam parte de gangues de rua que também ajudavam a distribuir o produto. Glory e Consuelo se mantiveram ocupadas durante as 2 semanas seguintes, quando as frutas começaram a chegar. Havia cestas e mais cestas delas, escolhidos pelos empregados e esparramadas ao redor da cozinha. Se antes desejava saber por que havia 2 fogões, agora não havia mais necessidade de perguntar. Os 2 trabalhavam noite e dia, enquanto o doce cheiro das compotas e geleias pairava pela casa. Aos poucos, Glory começou a se acostumar a ver Rodrigo na cozinha na hora das refeições. Ele dormia no 2º andar, então não o via à noite. Às vezes, ouvia passos lá em cima. Pelo visto, o quarto dele ficava exatamente sobre o seu. Serviu-lhe bacon com ovos e biscoitos caseiros que ela costumava fazer desde que tinha 10 anos, já que Consuelo tivera que ir à loja comprar mais vidros e tampas. Também lhe serviu uma xícara de café e a colocou sobre a mesa. Já fazia algum tempo que ela havia comido, então se afastou para descansar uma cesta de pêssegos. Rodrigo a fitou disfarçadamente. Glory tinha o cabelo preso na trança habitual. Usava uma calça jeans surrada e uma camiseta verde que deixava um pouco da sua pele à mostra. Não era uma mulher bonita. Achava-a desinteressante. Não que isso importasse. Agora que Sarina estava casada e ela e Bernadette não faziam mais parte da sua vida, não tinha muita importância. Teve esperança de que a reaparição do pai de Bernadette, Colby Lane, não interferisse na relação íntima que mantinha com a mulher e a criança. Mas em poucas semanas, Colby e Sarina se tornaram inseparáveis. Haviam sido casados anos atrás e parecia que o casamento nunca fora anulado. Isso fora a morte para Rodrigo, que durante 3 anos fizera parte da família de Sarina. Era difícil suportar e foi por isso que aceitara aquele emprego. Era ao mesmo tempo secreto e perigoso. Era uma figura conhecida pelos grandes chefes do narcotráfico e seu disfarce era fino como papel. Desde que ajudara a prender Cara Domingues, sucessor do famoso e falecido chefão das drogas, Manuel Lopes. Rodrigo era um agente da Força Administrativa de Narcóticos. Ele e Sarina, uma agente da mesma categoria, trabalhavam juntos na divisão de Tucson durante 3 anos. Então, foram enviados sob disfarce para Houston, a fim de investigar um empreendimento de contrabando. E tiveram êxito, mas Colby Lane, que ajudara a capturar os contrabandistas, partira com Sarina e Bernadette. Rodrigo ficara arrasado. Sarina prometera a Colby que abriria mão do cargo e trabalharia apenas para o chefe de polícia, Cash Greer, ali em Jacobsville. Rodrigo pedira para atuar naquela missão secreta para ficar perto dela
Enquanto Sarina fora persuadida a trabalhar com Alexander Cobb no escritório de Houston em outro caso. Colby não gostara daquilo. Rodrigo menos ainda. Ela estava em Houston e ele ali. Colby permanecera na Ritter & Corporation em Houston como assistente de segurança da empresa, enquanto Sarina voltou a se instalar no escritório da FAN, a Força Administrativa de Narcóticos, em Houston. Bernadette estava com a mãe, terminando o calendário escolar em uma escola familiar. Sarina viera até ali para lhe contar as novidades. Fora muito doloroso revê-la. Ela sabia como ele se sentia e tinha pena, o que não ajudava muito. A vida dele estava em pedaços. Ela estava preocupada que o disfarce dele fosse frágil demais e acabasse morto pelos traficantes se o descobrissem. Não importava. Havia uma recompensa pela sua cabeça em quase todos os outros países do mundo. Herança dos dias em que atuava como mercenário profissional. Aquele país era o único lugar que restara onde não corria o risco de ser assassinado. Por outro lado, seu tipo de trabalho provavelmente acabaria por matá-lo. Você não fala muito, não é? Perguntou Rodrigo à mulher que descascava pêssegos a seu lado. Ela sorriu. Não muito. Está gostando do trabalho? É agradável e gosto muito da Consuelo. Todos gostam dela. Ela tem um grande coração. Glory descascou outro pêssego. Ele terminou o café e se ergueu para servir-se de outra xícara. Ela percebeu. Não me importo de servi-lo, disse ela depressa. Faz parte do meu trabalho na cozinha. Rodrigo ignorou o comentário. Colocou creme no café e voltou a se sentar. Como machucou a perna? A fisionomia dela se fechou. Não gostava de recordar daquilo. Foi quando eu era criança, disse fazendo rodeios. E você não fala sobre isso, não é? Perguntou, fitando-a bem de perto. Glory o encarou. Não, eu prefiro não falar. Rodrigo tomou um gole de café e estreitou o olhar. A maioria das mulheres da sua idade está casada ou envolvida com alguém. Eu gosto da minha própria companhia, Rodrigo. Você não compartilha coisas, não confia em ninguém, vive para si mesma, faz seu trabalho e vai para casa. Glory ergueu as sobrancelhas. Está traçando o meu perfil psicológico? Um riso frio escapou dos lábios dele. Gosto de saber um pouco a respeito das pessoas com quem trabalho. Eu tenho 26 anos, nunca fui presa, odeio comer fígado, mantenho minhas contas em dia e nunca tentei fraudar o imposto de renda. E uso sapatos 38 no caso de desejar saber. Ele riu. Os olhos escuros pareciam divertidos, vivos, fixos no rosto dela. Eu pareço um interrogador para você? Algo parecido, respondeu ela, sorrindo. Consuelo me disse que você fala espanhol. Tengo que hablarlo para hacer mi trabajo. ¿Y que es tu trabajo? Pues, rubia? Um sorriso suave curvou os lábios de Glory. Você fala tão bem? Disse ela de repente. Eu aprendi castelhano, embora não consiga pronunciar os Cs. Você se faz entender. Costuma ler muito? Ela assentiu com a cabeça. Adoro ler em espanhol. O que gosta de ler? Glory mordeu o lábio inferior e fitou com um estranho olhar. Bem... Ora, vamos? Ela suspirou. Gosto de ler sobre Juan Belmonte, Roselito e Manolete. As sobrancelhas dele se ergueram em direção ao contorno do couro cabeludo. Os toureiros? Gosta de ler sobre toureiros espanhóis? Ela fez uma carranca. Os toureiros da Idade de Ouro, corrigiu ela. Belmonte e Roselito enfrentavam os touros no início do século XX.
E Monolete morreu na arena em 1947. Sim, é verdade. Ele a estudou por sobre a xícara de café. Você é cheia de surpresas, não é? Futebol, touradas. Rodrigo sacudiu a cabeça. Eu a imaginava como uma amante de poesias. Se ele conhecesse o estilo de vida que ela levava, ficaria chocado em saber que ela gostava de fazer trabalhos manuais e de ler poesias. O pensamento a divertiu. Eu gosto de poesia, respondeu, e gostava mesmo. Eu também gosto, disse ele, surpreendendo-a. Quais poetas? Ele sorriu. Lorca. Os lábios dela se entreabriram em uma respiração chocada. Ele escreveu sobre a morte do amigo dele, Sánchez Mejías, na Arena de Touros. Sim, e foi assassinado na Guerra Civil Espanhola alguns anos mais tarde. Que estranho, disse ela, pensando em voz alta. Que eu leia Lorca? Bem, considerando que ele escrevia, sim. É uma espécie de coincidência, não é? Que poetas você lê? Gosto de Rupert Brooke. Na verdade, ao fitá-lo, lembrou-se de um poema especial sobre a morte que encontraria o poeta antes que ele se cansasse de olhar o objeto do poema. Involuntariamente, pensou que Rodrigo também era agradável de se olhar. Era um homem muito bonito. Ele comprimiu os lábios. Gostaria de saber se estamos pensando sobre o mesmo poema, meditou ele em voz alta. Qual você tem em mente? Sondou ela. A morte irá me encontrar muito antes que eu canse de te olhar. Começou ele num tom lento, sensual e ligeiramente acentuado. O pêssego que ela descascava caiu-lhe das mãos e rolou pelo chão enquanto ela o fitava chocada através da mesa da cozinha. Capítulo 3. Rodrigo a encarou curioso. Glory era uma contradição. Parecia simples e doce, mas era uma pessoa erudita. Tinha certeza de que ela não era o que aparentava ser, mas era muito cedo para começar a dissecar a sua personalidade. Estava interessado nela, mas não a desejava como mulher. Ainda estava sofrendo por Sarina. De qualquer maneira, agradava-o o fato de ela gostar dos mesmos poemas que ele. Devagar, Glory se ergueu e pegou o pêssego. Em seguida o jogou no lixo, porque Consuelo havia encerado o piso naquela manhã e a fruta podia ficar com gosto de cera. Então lavou as mãos novamente. Fico satisfeito de ver que leva em consideração o risco de contaminação, comentou o Rodrigo. Glory sorriu. Consuelo teria me dado uma vassourada se me pegasse colocando alguma coisa na panela que tivesse caído no chão. Não importa o quanto esteja limpo. Ela é uma boa mulher. É sim, ela é muito amável comigo. Rodrigo terminou o café e se ergueu, mas não partiu. Um dos trabalhadores me contou que Castilho andou lhe dizendo algumas gracinhas quando você foi lhe pedir cestas de substituição para algumas bagas que haviam mofado. Glory o fitou com um olhar cauteloso. Ela já havia repreendido Castilho por seu linguajar obsceno. O homem apenas rira, o que a deixou bastante irritada. Entretanto, não queria ganhar a reputação de fofoqueira. Não era só isso, é claro. A mãe não fora a única pessoa que a agredira fisicamente. Os dois adolescentes no lar adotivo a haviam molestado, assustado-a por meses e depois a agredido. Como sequela da violência sofrida no passado, sentia-se apreensiva e amedrontada perto dos homens. Rodrigo estava fora quando o novo empregado a tratara com desrespeito. Ela e Consuelo não seriam páreo para um homem com os músculos de Castilho, que ele tanto gostava de exibir se resolvessem antagonizá-lo. Você tem medo dele,
disse Rodrigo num tom sereno, observando a reação dela à declaração. Glory engoliu em seco. A mão se contraiu na faca. Não queria admitir que aquilo era verdade. Tinha medo de homens e feria o seu ego admitir tal coisa. Foi um homem que fez isso com você? Perguntou ele de repente, apontando para o quadril dela. Glory estava emocionalmente dilacerada para escolher as palavras. Não, foi a minha mãe. Rodrigo esperava qualquer resposta, menos aquela. Meu Deus do céu, a sua mãe? Ela não foi capaz de encará-lo. Sim. Por quê? Ela estava matando o meu gato, explicou Glory, sentindo toda a dor novamente. Eu tentei detê-la. E ela bateu em você com o quê? A lembrança ainda era dolorosa. Com um taco de beisebol, o meu próprio taco de beisebol. Eu jogava no time da escola. O som da respiração dele era audível no silêncio que se seguiu. E o gato? A recordação era amarga. Meu pai o enterrou enquanto eu estava no hospital. Minha, murmurou ele com voz rouca. Lo siento. Glory jamais tivera conforto. Várias vezes ele lhe fora oferecido e em todas elas havia recusado, durante períodos traumáticos da sua vida. Compaixão a enfraquecia. Ela tentou a todo custo conter as lágrimas, mas não foi capaz. A ternura na voz profunda de Rodrigo a deixou carente, e seus olhos úmidos deixavam claro essa necessidade. Retirando-lhe a faca e o pêssego das mãos, ele os colocou de lado e a aconchegou contra o peito. Envolveu-a com os braços e a embalou, enquanto anos de tristeza e aflição vertiam dos olhos de Glory em uma maré ofuscante. Que bruxa ela devia ser! Murmurou ele de encontro ao cabelo sedoso dela. Sim, concordou sucinta, lembrando-se do que aconteceu após o acidente. A prisão do pai, a condenação, os lares adotivos, a agressão. Devia estar assustada. A lembrança dos meninos subjulgando-a na casa a assombrava. Não sentia medo. Aninhou-se e enterrou o rosto molhado no tórax largo do Rodrigo. Os braços dele eram fortes, mornos e a abraçavam gentilmente, não de um modo erótico. Aquele conforto era um marco em sua vida. Jason a confortava quando ela chorava, é claro, mas como um irmão mais velho e amoroso. Aquele homem era algo completamente diferente. Rodrigo acariciou-lhe o cabelo, pensando em como o ajudava a sentir outro corpo humano de encontro ao seu. Estava aflito pela perda de Sarina e Bernadette e, bem no fundo, lembrava-se da angústia que sentira quando o traficante Manuel Lopes matara sua única irmã. Sabia o que era a aflição e começava a compreender aquela mulher. Ela era forte. Devia ser para sobreviver a tal provação. Suspeitou que deviam haver mais fatos traumáticos no passado dela, coisas que ela jamais revelara a outra alma viva. Após um minuto, Glory se afastou. Estava envergonhada. Enxugou os olhos com a bainha do avental e se virou para pegar os pêssegos e a faca. Todos nós passamos por maus bocados na vida, disse ele. Convivemos com eles em silêncio. Às vezes a dor se liberta e fica visível. Não deveria se envergonhar por perceber que é humana. Ela o fitou com os olhos vermelhos e assentiu com a cabeça. Rodrigo sorriu e conferiu o relógio. Tenho que colocar os homens para trabalhar. O café da manhã estava excelente. Seus biscoitos são melhores que os da Consuelo, mas não diga nada a ela. Glory esboçou um sorriso aguado. Não direi. Ele se dirigiu à porta. Senhor Ramírez, chamou ela. Rodrigo se virou com as sobrancelhas erguidas. Obrigada. De nada.
Invadida por emoções pouco conhecidas, ela o observou partir. Não conseguia se lembrar de qualquer homem, com exceção de Jason, abraçando-a daquela maneira depois que se tornara adulta. Fora maravilhoso. Agora tinha que tirar aquilo da mente. Não queria que ninguém se aproximasse dela emocionalmente, nem mesmo Rodrigo. Na semana seguinte, Glory foi pega de surpresa ao se deparar com um carro da polícia no pátio da frente. Foi até a varanda e aguardou enquanto o chefe de polícia, Cash Greer, subia os degraus. Ainda não o conhecia e ficou espantada com o longo rabo de cavalo que ele usava. Ouvira dizer que o homem era pouco convencional e havia alguns rumores interessantes sobre o seu passado, que eram comentados pelos cantos. Até mesmo em San Antônio, ele era uma espécie de lenda nos círculos de execução da lei. "Você é o chefe Grier", disse ela quando o homem se aproximou. "Quem me denunciou?" perguntou ele, sorrindo. "O distintivo diz chefe de polícia. Em que posso ajudá-lo?" "Vim falar com o Rodrigo, ele está?" "Estava", respondeu ela, "mas não veio almoçar e nem telefonou." Virando-se, abriu a porta, apoiando-se pesadamente sobre a bengala. "Consuelo, sabe onde está o Sr. Ramírez? Ele disse que ia até a loja de ferragens comprar baldes extras que havia encomendado." Glory retrocedeu ao chefe e encontrou-o olhando para a bengala dela. "Algo errado?" perguntou na defensiva. "Perdoe-me, eu não pretendia ficar olhando, mas você é jovem demais para usar uma bengala." Glory anuiu com a cabeça, fitando-o nos olhos. "Uso-a há muito tempo." O chefe de polícia ergueu a cabeça com uma expressão séria. "Sua mãe era Beverly Bames, não era?" perguntou num tom frio. Ela prendeu a respiração. "A mãe de Marques dirige o restaurante local. Ela me contou sobre você. Ela e Rick não têm segredos um com o outro." "Ninguém deve saber por que estou aqui", disse ela preocupada. O homem ergueu a mão. "Não disse que vou dizer? Suponho que esteja incluindo Rodrigo nessas pessoas que não devem saber por que está aqui." "Sim", disse ela depressa. "Especialmente o Rodrigo." O chefe concordou com a cabeça. "Vou cuidar da sua segurança, mas seria sábio ter Rodrigo envolvido nisso também." Glory não pôde imaginar o porquê. O administrador de uma fazenda de horticultura não saberia o que fazer contra um traficante de drogas. Quanto menos pessoas souberem, melhor. Fuentes adoraria me tirar de circulação antes do julgamento. Eu sei demais. Marques me contou. Disse que foi uma luta conseguir convencê-la a vir para cá. O negócio é que Fuentes provavelmente tem aliados que não conhecemos. Aqui? Sim, é bem provável. Tenho alguns contatos no lado errado da lei. Os rumores dão conta de que ele está contratando adolescentes para as áreas mais potentes de vingança. Eles vão para as casas de detenção juvenil, não para a prisão. Acho que ele está recrutando em uma gangue de Houston, Los Serpientes. Se perceber qualquer atividade suspeita por aqui, algum jovem contratado recentemente, me avise. De dia ou de noite, mesmo que passe da meia-noite, não me importo, especialmente se você se sentir ameaçada. É muita generosidade da sua parte." "Não", suspirou ele. "Tris, nosso bebê, nos mantém acordados durante a noite toda nos últimos tempos. Os dentes estão nascendo. Logo não vai precisar nos acordar." "Sua esposa é muito famosa", respondeu ela, tímida. Ele riu orgulhoso. "Sim, mas você jamais imaginaria isso se a visse empurrando o carrinho de Tris na mercearia." Mercearia. A loja possuía um furgão.
Algo no fundo da mente a afligiu. Então ela se lembrou. Eu vi um furgão, disse de repente. Aquele homem, Castilho, que o Sr. Ramírez contratou como assistente, estava conversando com um sujeito em um furgão branco, velho e batido. Passaram alguma coisa de um para o outro. Drogas ou dinheiro, talvez. Achei suspeito, então anotei o número da placa. Moça inteligente, disse Cash, impressionado. Anotei em um bloco na cozinha. Gostaria de entrar e tomar um café? Consuelo fez uma torta de pêssegos deliciosa para a ceia. Adoro café com torta. Então entre. O chefe de polícia a seguiu até a cozinha, onde Consuelo o cumprimentou, mas com uma suspeita óbvia. Ele pegou o número da placa com a Glory enquanto Consuelo estava fora do recinto. É que Consuelo não gosta de policiais, confidenciou ela. Não sei por quê. Mencionei algo sobre as viaturas da polícia extra passando nos fundos da casa e ela ficou irritada. Pode se tratar de investigações de imigração, murmurou Cash. Elas ressurgiram a todo vapor no novo clima político. E os carros de polícia? Perguntou ela de repente. Cash olhou para a entrada para ter certeza de que Consuelo não estava por perto. Um dos empregados de Ramírez tem ficha na polícia. Estamos mantendo os olhos nele discretamente. Ele sorriu. Bom trabalho ter anotado o número da placa. Glory riu. Sinto-me como um agente secreto, murmurou ela enquanto ele se erguia. Cash riu. Não posso lhe contar o motivo da graça, mas um dia você descobrirá. Obrigado pelo café e pela torta. De nada. Ela hesitou. Pode me dizer em qual dos empregados vocês estão de olho? O chefe de polícia suspirou. Acho que você já adivinhou. Glory assentiu com a cabeça. Castilho possui tatuagens e músculos iguais a de um lutador. Não precisa de muitas conjecturas. Vi tipos como ele entrando e saindo do meu escritório durante anos. Eu também. Você conhece bem o Sr. Ramírez? Perguntou ela de repente. Na verdade, não. Já o vi circulando por aí. Hoje eu vim checar um dos empregados dele, que pode estar no país ilegalmente. Glory desejou saber que empregado seria. Posso pedir para ele te telefonar quando chegar? Faça isso, por favor, se não se importar. Será um prazer. Ela se apoiou na bengala com uma carranca. Outro pensamento provocou sua próxima pergunta. Esse ilegal, disse lentamente, não é Angel Martinez, é? Acrescentou, recordando o doce e pequeno homem, sempre tão cortês com ela, quando acompanhava Rodrigo até o interior da casa. Ela o adorava. As sobrancelhas de Cash se ergueram. Por que está perguntando isso? Ela trocou o peso do corpo. O quadril começava a incomodar. Apenas porque ele e a esposa, Carla, têm 3 filhos. São pessoas agradáveis e estão tão felizes aqui. Eles vêm de uma aldeia na América Central, onde havia um grupo paramilitar. Alguém na aldeia delatou um dos rebeldes para as autoridades do governo. No dia seguinte, Angel levou Carla e os filhos a um curandeiro em outra aldeia, porque uma das crianças estava com um olho ferido. Quando voltaram, todos na aldeia estavam mortos, deitados como lenha no chão. Cash se aproximou. Eu sei como é a vida nessas aldeias, disse com uma compaixão surpreendente. Eu sei que os Martinez são boas pessoas. Às vezes, executar a lei é doloroso até mesmo para os profissionais. A condolência do homem a encorajou. Conheço um advogado em San Antônio especializado em casos de imigração. O chefe de polícia suspirou, notando a expressão dela. E eu conheço um dos procuradores federais, respondeu ele com resignação. Certo, vou dar alguns telefonemas.
Glory sorriu. Percebi que era um bom homem no momento em que o vi. É mesmo? E como? Perguntou, curioso. O rabo de cavalo tem que ser um sinal de coragem. Aquilo era um elogio evidente. Ele riu. Bem, tenho que ir para casa e dizer a Tipe que o segredo foi descoberto. Ela sorriu. A expressão dele ficou solene. Castilho é perigoso. Não banque a valente quando estiver sozinha por aqui. Já percebi. Ele não tem nenhum respeito pelas mulheres. E nem pelos homens, acrescentou ele. Cuide-se, menina. Pode deixar. Cash acenou com a mão ao descer os degraus. Rodrigo estava curioso sobre a conversa que Glory tivera com o chefe Greer. Muito curioso. Ele disse algo sobre o imigrante legal que está procurando? Perguntou, tomando uma tigela de sopa na mesa junto com Consuelo. Glory hesitou. Não reconhecia Rodrigo o bastante para lhe confiar uma informação de um caso potencialmente trágico. Consuelo sorriu. Ela está com medo que você demita o Angel, murmurou a mulher. Glory corou e Rodrigo caiu na gargalhada. Jamais suspeitei que você tivesse inclinações anarquistas, repreendeu ele. Antes de lhe responder, ela terminou uma colherada de sopa. Não sou anarquista, apenas acho que as pessoas tomam decisões repentinas sem estar a par de todos os fatos. Sei que os imigrantes prejudicam a nossa economia. Ela pousou a colher e o fitou. Mas não somos todos americanos? Quero dizer, o continente é norte-americano, não é? Não importa que você seja do norte, centro-sul, ainda assim é um americano. Rodrigo olhou para Consuelo. Ela é socialista. Não sou dada a classificações, argumentou. Apenas penso que ajudar pessoas que precisam é o que pregam a liberdade e a democracia. Eles não vêm para cá ficar sentado esperando que nós os sustentemos. São pessoas que realizam os trabalhos mais árduos do mundo. Você mesmo sabe que não pode forçar seus homens a deixar os campos. Trabalho duro é tudo que eles conhecem. São felizes apenas por viver em algum lugar onde não precisam se preocupar em serem alvejados por um tiro ou expulsos de suas aldeias por corporações multinacionais em busca de terras. Rodrigo não a interrompeu. Observava-a com olhos semicerrados, alheio ao fato da sua colherada de sopa a caminho da boca estar esfriando. Glory ergueu as sobrancelhas. O meu bigode está torto? Perguntou divertida. Ele riu e pousou a colher. Não, é que eu estou impressionado com o seu conhecimento sobre as comunidades do terceiro mundo. Glory desejou desesperadamente perguntar sobre o conhecimento dele, mas ficou encabulada. A lembrança do abraço fervoroso que compartilharam fazia seu corpo inteiro formigar toda vez que lhe vinha à mente. Ele era forte e bastante atraente. Rodrigo terminou o café sem tirar os olhos dela. Está morrendo de curiosidade para saber, não é? Perguntou ele com uma expressão insípida. Saber o quê? De onde eu venho? As bochechas dela enrubesceram. Sinto muito, não deveria ter me intrometido. Nasci em Sonora, ao norte do México. Ele pulou a parte sobre a família e suas ilustres conexões, incluindo a riqueza que possuíam. Tinha que se lembrar da história que inventara. Meus pais trabalhavam para um criador de gado. Aprendi todo o trabalho de base e, em algumas ocasiões, administrei uma fazenda. Glory teve um forte pressentimento de que Rodrigo não estava contando a história toda, mas não faria muitas perguntas. Era muito cedo para isso. Você se cansou da fazenda? Ele riu. O dono se cansou. Vendeu a propriedade para um político
que achava que sabia tudo sobre gado por assistir reprises do High Chaparral, aquele velho faroeste da televisão. E sabia mesmo? Perdeu o gado nos primeiros 6 meses para a peste, porque não acreditava na medicina preventiva, e as terras 2 meses depois, em um jogo de pôquer com 2 supostos amigos. Sem fazenda não havia trabalho, então vim para o norte à procura de emprego. Glory ficou carrancuda. Jason Pendleton não era o tipo de homem que socializava com trabalhadores braçais, pensou, embora não fosse um snob. Como conheceu Jason, quero dizer, o Sr. Pendleton? Corrigiu-se. Rodrigo percebeu o deslize, mas deixou passar. Nós 2 conhecíamos um homem que estava abrindo um novo restaurante em San Antônio. Ele nos apresentou. Jason disse que precisava de alguém para administrar uma fazenda de horticultura em uma pequena cidade do Texas, e eu estava à procura de trabalho. De fato, ele chegara até Jason com a ajuda de um amigo mútuo e explicara que precisava de um trabalho temporário para ajudá-lo a manter um disfarce enquanto tentava detonar Fuentes e sua operação. Jason concordara em ajudá-lo. A próxima conversa que os 2 homens tiveram se deu no dia em que Glory chegou. O assunto versou sobre a vinda dela para a fazenda. Jason não revelara nada sobre ela, muito menos que era sua meia-irmã, mas deixara claro que não gostou da observação de Rodrigo sobre a deficiência dela. Rodrigo ficou com o pressentimento de que Jason era apaixonado pela mulher. Talvez até fossem amantes. Fora uma conversa tensa. Rodrigo sentia-se tentado a perguntar a Glory sobre sua relação com Jason, mas não queria estragar tudo. Bem, seu inglês é 100 vezes melhor do que o seu espanhol. Ela suspirou, arrancando-o dos devaneios. Eu me esforço. Consuelo, que preparava a massa de um bolo, o fitou curiosa. Aquele homem Castilho vai criar problemas. Escreva o que estou dizendo. Rodrigo se recostou na cadeira e a encarou. Já falamos sobre isso 2 vezes. Você quer que seu filho venha trabalhar aqui no lugar dele, mas o Marco não sabe administrar o pessoal. As palavras foram ditas num tom estranho, como se ele estivesse escondendo algo mais. Consuelo carranqueou. Ele pode administrar o pessoal. É inteligente também. Não tem a cultura dos livros, mas sua inteligência vem das ruas. Rodrigo parecia pensativo. Seus olhos se estreitaram. Certo, então. Mande-o vir falar comigo amanhã. Os olhos escuros de Consuelo se iluminaram. Está falando sério? Sim, estou falando sério. Vou ligar para ele agora mesmo. Ela pousou a tigela de massa inacabada e deixou a cozinha, esfregando as mãos no avental. Ele é tão bom quanto ela? Quero dizer, o filho dela? Glory perguntou. Rodrigo parecia estar distraído. É um bom trabalhador, mas tem alguns amigos que eu não gosto. Aposto que tenho alguns amigos que você também não gostaria, replicou ela. E é o rapaz que vai trabalhar aqui, não é? Não os amigos? Rodrigo ergueu uma sobrancelha. Gosta de falar o que pensa, não é? De vez em quando, confessou ela. Desculpe. Não, não se desculpe, disse ele terminando o café. Gosto de conhecer as pessoas com quem estou lidando. Honestidade é um artigo raro ultimamente. Nesse aspecto, Glory concordava com ele. Ouvia mentiras dia após dia dos criminosos que juravam inocência. A culpa era sempre de outra pessoa, nunca deles. Haviam sido incriminados injustamente. A testemunha era cega. Os policiais que o prenderam eram brutos. Não estavam tendo um julgamento justo. E por aí afora. Eu perguntei, repetiu Rodrigo.
Se você e Consuelo têm frascos e tampas suficientes ou se devemos comprar mais? Glory também estava perdida em pensamentos. Ah, sinto muito. Na verdade, não sei. Consuelo é que os retirou. Eu realmente não prestei atenção em quantos ainda temos. Vou perguntar a ela quando sair. Se Castilho lhe disser outra insolência, me avise, disse ele, parando junto à porta. Não permitimos assédio aqui. Pode deixar. Glory o observou entrar no outro cômodo, ouviu o som da sua voz profunda enquanto ele falava com Consuelo. Rodrigo realmente era um homem bonito, pensou. Se não carregasse tantas cicatrizes emocionais, daria um jeito de se envolver com ele. Era estranho que um homem da idade dele ainda estivesse solteiro. Parecia estar na casa dos 30, mas isso não era da sua conta, lembrou-se. Ela apenas trabalhava ali. 2 dias depois, um SUV de último tipo estacionou na entrada para carros. Uma mulher esbelta, loira, desceu e subiu os degraus da varanda. Usava calça jeans e uma camiseta rosa. Aparentava ser jovem, despreocupada e feliz. Consuelo estava ocupada lavando frascos e tampas antes de começarem um novo lote de pêssegos quando ouviram uma batida à porta. Glory foi atender, apoiando-se pesadamente sobre a bengala. A mulher jovem sorriu. Oi? Disse num tom amigável. O Rodrigo está? Por alguma inexplicável razão, Glory sentiu um aperto no coração. Sim, ele está, respondeu. No galpão, inspecionando a embalagem. Estamos estocando compotas, conservas e geleias para o negócio na internet. Ok, obrigada. Se tivesse sido qualquer outra pessoa, Glory teria voltado para a cozinha. Mas a loira se ajustava à descrição que Consuelo fizera, o que despertou sua curiosidade. Ficou observando enquanto a outra mulher se aproximava do grande galpão nos fundos da casa. Rodrigo a avistou e seu rosto inteiro se iluminou. Abriu os braços e a loira se atirou neles para ser erguida e beijada cordialmente na bochecha. Se precisasse ser lembrada de que Rodrigo era bonito o bastante para atrair qualquer mulher que quisesse, aquilo seria a prova viva. Virando-se, fechou a porta e voltou ao interior da casa. O fato de Rodrigo querer bem a outra pessoa a incomodou, mas não ousava se perguntar por quê. Rodrigo não trouxe a visita para dentro da casa. Ficaram juntos embaixo de uma árvore frondosa, bem juntinhos, e conversaram durante um longo tempo. Glory não estava espiando, mas ficou olhando através da janela. Não foi capaz de evitar. Era impossível não notar que aqueles dois tinham uma relação muito íntima. Por fim, ele segurou a mão da loira e a conduziu até o SUV, ajudando-a a se acomodar no assento do motorista. Ela sorriu, acenou e partiu. Rodrigo ficou de pé, observando o carro se afastar, o sorriso morrendo em seus lábios. Enfiou a mão nos bolsos e a tristeza que sentia era evidente, mesmo à distância. Parecia um homem que havia perdido tudo o que amava. Glory voltou ao trabalho pensativa. Desejou saber o que havia dado errado no relacionamento dos dois para não ficarem juntos. Então perguntou a Consuelo, mesmo sabendo que não deveria. Quem é aquela mulher loira que vem visitar o Rodrigo? Perguntou, tentando soar casual. Consuelo lhe lançou um olhar furtivo. Não sei, mas é bem óbvio que ela significa algo para o Rodrigo. Eu notei. Ela parece muito agradável. Ele está apaixonado por ela, pode ter certeza. Ela fixou o cronômetro na panela de pressão. Mas se você olhar bem,
acrescentou suavemente, vai reparar que da parte dela é simples amizade. Ela gosta dele, mas não está apaixonada. Ele está, disse Glory bruscamente, e Consuelo a fitou curiosa. Você é observadora? Glory sorriu. Rodrigo parece ser uma boa pessoa. Ele é o melhor, todos nós gostamos dele. Eu notei que ele parece... Antes que ela pudesse concluir a frase, a porta dos fundos se abriu e um jovem alto, bonito, de cabelo preto e ondulado, olhos escuros e uma pele morena entrou sem bater. Usava calça jeans surrada, um pullover e ostentava cores e tatuagens de gangues. Glory não ousaria tecer qualquer comentário a respeito disso. Ninguém deveria supor que ela entendia sobre símbolos de gangues, mas ela entendia. Aquele jovem pertencia à infame Los Serpientes de Houston. Desejou saber o que ele estava fazendo ali na cozinha. Antes que pudesse perguntar, ele sorriu e abraçou Consuelo, girando-a no ar e rindo o tempo inteiro. Oi, mãe! Consuelo o abraçou e o beijou em ambas as bochechas. Então, se virou e passou o braço ao redor da cintura musculosa do rapaz. Glory, este é o meu filho Marco, anunciou. Capítulo 4. O filho de Consuelo. Glory teve que disfarçar sua consternação. O jovem era bonito e atraente, mas sem dúvida membro de uma gangue. Ficou preocupada que Rodrigo desconhecesse esse fato. Ele vinha do México, de uma fazenda, em uma área rural, onde provavelmente não havia atividades de gangues. Esta é Glory. Consuelo apresentou o filho. Oi, cumprimentou ele sorrindo. Prazer em conhecê-la. O prazer é meu, respondeu Glory, tentando sorrir normalmente. Onde está o chefe? Perguntou ele a Consuelo. Lá fora, no galpão. Você vai se sair bem, filho? Acrescentou ela num tom firme. Sempre me saio bem, brincou Marco. Ele vai gostar de mim. Espere para ver. O rapaz piscou para a mãe, relanceou um olhar a Glory e saiu pela porta dos fundos. Ele não é bonito? Perguntou Consuelo. Parece com o pai quando tinha a idade dele. Glory ficou curiosa sobre o marido de Consuelo. Ela nunca falara nada sobre ele. O pai dele ainda está vivo? Indagou, delicada. Consuelo fez uma careta. Está na prisão, disse ela de repente, observando a reação de Glory. Disseram que ele estava contrabandeando drogas na fronteira, mas era tudo mentira. Mas não tínhamos dinheiro para pagar um bom advogado de defesa e ele foi preso e enviado para a Califórnia. Eu escrevo para ele frequentemente, mas é uma longa distância para ir visitá-lo e é caro também, até mesmo de ônibus. Ela suspirou. Ele é um bom homem, alegou. A polícia o confundiu com um homem que ele conhecia, mas foi preso e condenado assim mesmo. Glory condoeu-se, mas não estava totalmente convencida. O Estado precisava ter certo nível de provas antes de condenar alguém. Nenhum promotor queria desperdiçar dinheiro do contribuinte promovendo uma ação que não ganharia. Marco se parece com ele, continuou Consuelo, sorrindo enquanto lavava mais frascos e tampas. Seu mal é confiar demais nas pessoas, sabe? Foi preso mês passado em Houston e condenado por transgressão. Policiais estúpidos. Ele estava apenas perdido, dirigindo em um bairro estranho, e eles acharam que ele estava trocando tiros com outro carro. Você pode imaginar uma coisa dessas? Tiroteios e guerras de gangues por territórios de droga faziam parte do cotidiano de Glory.
mas ela não ousou dizer. E era pouco provável que a polícia tivesse confundido um motorista perdido com um membro de uma gangue. Era óbvio que Consuelo pensava que o filho era o centro do universo, mas não adiantaria lhe dizer que um rapaz inocente não usaria as parafernálias e tatuagens de gangues. Era óbvio que a mãe não fazia a mínima ideia sobre a verdadeira natureza do filho. Ele é muito bonito, sim, disse Glory, fingindo inocência. Sim, ele é, concordou Consuelo, sorridente. Igualzinho ao pai. Glory havia perdido a conta de quantos rapazes bonitos e musculosos passaram pelo seu escritório a caminho da prisão. A cultura geral dos adolescentes de baixa renda parecia glorificar o tempo passado na prisão, como se fosse um símbolo de status para jovens. Recordou-se de uma cruzada social que percorria as áreas carentes da cidade, tentando convencer os membros de gangues a deixar a vida do crime e se tornar úteis à sociedade. Em outras palavras, desistir dos milhares de dólares que obtinham com a venda e a manipulação das drogas para trabalhar em uma loja, atrás de um balcão, ganhando o salário mínimo. Alguém que nunca vivenciara a pobreza agonizante que produzia os criminosos não fazia ideia do quão difícil era fugir daquele modelo. Era difícil determinar o número de mães pobres e maridos ausentes que tentavam criar um bando de filhos sozinhas, com um salário mínimo e frequentemente com problemas de saúde também. As crianças mais velhas tinham que ajudar a cuidar das mais jovens. Frustradas pela vida que levavam em casa, onde lhes faltava a atenção, acabavam por encontrá-la em uma gangue. Havia inúmeras gangues. Muitas eram internacionais. Cada uma possuía suas próprias cores, tatuagens, gestos e modos de usar roupas para expressar publicamente suas aflições particulares. A maioria dos departamentos de polícia possuía pelo menos um oficial especializado, que classificava e estudava a cultura das gangues. Glory sabia o básico, porque tivera que processar membros de gangue por tráfico de drogas, homicídios, roubos e outros atos ilícitos. Nunca deixara de sentir raiva pelas condições que estimulavam o crime. Ela olhou para Consuelo. Marco é seu único filho? Perguntou de repente. A mulher hesitou por uma fração de segundos antes de se virar. Sim, ela percebeu a curiosidade de Glory. Eu tive alguns problemas de saúde, acrescentou depressa. Glory sorriu convincente. Ele é um jovem muito agradável e não parece mimado por ser filho único. Consuelo relaxou e retribuiu o sorriso. Não, ele não foi mimado mesmo, respondeu e voltou a encher os frascos de geleia. Glory arquivou o assunto. Não conhecia uma única família entre os imigrantes que tivesse menos de 3 filhos. Muitos desaprovavam a contracepção. Talvez fosse verdade que Consuelo tivera problemas de saúde. Mas era curioso ela ter apenas um filho e parecer tão inteligente quando estava desempenhando um trabalho que não exigia muita educação. Isso se aplicava em dobro a Rodrigo, um poeta educado. Glory não conseguia entender. Ele não aparentava ser um trabalhador rural. Intrigava o fato de ele empregar homens como Castilho e Marco. Nenhum dos 2 jovens aparentava ser um trabalhador rural. E também eram inteligentes. E se Rodrigo também estivesse do lado errado da lei? Perguntou a si mesma. A pergunta a chocou. Ele parecia tão honesto, mas recordava-se de ter processado
pelo menos 2 pessoas cuja integridade fora atestada por um verdadeiro batalhão de testemunhas ilibadas. Os criminosos estavam apenas fingindo. Uma encenação bastante convincente. Com bastante frequência, as pessoas podiam ser exatamente o oposto dos papéis que assumiam. Rodrigo podia ser um fora da lei. Seu meio-irmão, Jason Pendleton, se condoía por todos os tipos de pessoas. Podia ter sentido pena de Rodrigo e lhe arrumado o emprego por pura compaixão. E se Rodrigo fosse um criminoso envolvido com o narcotráfico? Glory sentiu uma náusea. O que faria? Seu dever seria entregá-lo à polícia e processá-lo. Ela, dentre todas as pessoas, sabia da angústia que os traficantes de droga podiam causar aos pais. Também sabia quem financiava a droga: homens de negócios gananciosos que queriam fazer fortuna depressa, sem muito esforço. Não se importavam com as famílias cujas vidas eram despedaçadas pelos efeitos da metanfetamina, da cocaína ou da heroína. Não tinham que enterrar jovens promissores sem assistir seus entes queridos sofrerem em uma clínica de reabilitação. Não tinham que visitar esses jovens na prisão. Os homens abastados não se preocupavam com nada disso. Apenas se importavam com seus lucros. Rodrigo poderia ser um desses homens. Poderia ser um traficante usando a fazenda como disfarce. Seu coração afundou. Com certeza não, ele era tão amável, era inteligente e atencioso. Não podia estar envolvido naquele terrível negócio. Mas e se estivesse? Sua consciência a provocou. Se ela soubesse, se tivesse provas, podia ficar em paz consigo mesma se não o mandasse para a cadeia. E o pior, seria capaz de fazer tal coisa? Nossa, mas que cara mal-humorada! Repreendeu Consuelo. Glory voltou a si e riu constrangida. É assim que pareço? Desculpe, estava pensando em todas as frutas que nos esperam no galpão. Consuelo revirou os olhos. Isso não é a verdade. As duas voltaram à conversa casual e Glory deixou as suspeitas de lado. Naquela noite, Glory se sentou no balanço da varanda, ouvindo o som musical dos grilos ao redor. A noite estava abafada, mas não muito quente. Fechou os olhos e inspirou o doce perfume de jasmim que a brisa da noite trazia. Fazia muito tempo desde que se sentara pela última vez em um balanço na varanda. Tentou não se lembrar de quando se sentava na varanda ao lado do pai nas noites de verão e lhe perguntava sobre o passado, quando ele era menino e frequentava os rodeios locais. Seu pai conhecia todos os peões famosos e costumava convidá-los para tomar café e bolo em sua casa. A mãe dela não gostava, considerava aquelas pessoas inferiores e deliberadamente saía de casa quando eles chegavam. Podia sentir a tristeza do pai ainda hoje, anos depois. A porta de tela se abriu e Rodrigo saiu. Fez uma pausa para acender um cigarro antes de caminhar na direção dela. Os mosquitos vão comê-la viva, avisou. Glory já havia matado 2 daquelas coisas aborrecidas. Se eles estão dispostos a sacrificar a vida deles para chupar meu sangue, deixe-os vir. Ele riu, caminhou até ela e estacou próximo à grade da varanda, olhando a paisagem plana ao longe. Fazia tempo que eu não precisava me preocupar com mosquitos, meditou Rodrigo. Importa-se? Perguntou, indicando para o lugar vago ao lado dela. Glory sacudiu a cabeça e ele se sentou, empurrando o balanço durante alguns segundos antes de impedi-lo de volta a um ritmo suave. Sempre trabalhou em fazendas?
Perguntou ela num tom casual. De certo modo, sim, respondeu ele, expelindo uma baforada de fumaça. Meu pai possuía um rancho quando eu era menino. Cresci entre os vaqueiros. Ela sorriu. Eu também. Meu pai me levava em rodeios e me apresentava às estrelas. Ela fez uma careta. Minha mãe odiava aquelas pessoas. Atormentava a vida do meu pai quando ele convidava para tomar café. Mas ele fazia toda a comida. Então, ela não podia reclamar que estava lhe dando trabalho. Rodrigo a fitou. O que sua mãe fazia? Nada, disse ela num tom frio. Queria ser esposa de um homem rico. Achava que o meu pai ia ser campeão de rodeios e trazer todo aquele dinheiro dos prêmios para casa. Mas ele se feriu e abandonou as arenas. Ela ficou furiosa quando ele comprou uma pequena fazenda com o dinheiro das economias. Glory não mencionou que era aquela casa onde eles estavam vivendo ou que a terra que agora produzia legumes e frutas havia produzido apenas legumes para o pai dela. Os parentes dela eram ricos? Não faço a menor ideia de quem sejam, admitiu Glory. Às vezes eu desejava saber, mas agora isso não faz diferença. Continua.